Você está preparado para prestar contas de tudo o que recebeu na vida? O que você faria se em um único instante fosse chamado a explicar o que fez com cada oportunidade que lhe foi dada? E se não houvesse uma segunda chance? Não importa quanto você recebeu, seja muito ou pouco, o que realmente importa é o que você fez com isso. O tempo para responder está acabando. E quando o julgamento vier, cada ato, cada escolha, cada talento será pesado. Está pronto para encarar o resultado? Parábola dos talentos. Por que Deus puniu o servo tolo? Nos capítulos 24 e 25, Mateus registra a santidade imutável que caracterizava o coração do Senhor. Este aviso contém advertências finais, profecias e encorajamentos ao seu povo. Jesus usa a parábola de um senhor que instrui seus servos sobre o que é esperado deles antes de partirem uma longa jornada. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 15, Bíblia amplificada. Pois é como um homem que está prestes a fazer uma viagem. Ele chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com sua própria capacidade, e então ele partiu em sua viagem. Isso não era estranho no mundo antigo, onde os servos frequentemente recebiam grandes responsabilidades. E isso era muitas vezes a coisa mais segura e inteligente que um homem poderia fazer com seu dinheiro. A melhor coisa que ele poderia fazer com seu dinheiro na sua ausência era dividi-lo entre escravos cuidadosamente selecionados e deixá-los fazer o melhor com isso. Um talento não era uma habilidade, embora esta parábola tenha aplicação às nossas capacidades, mas sim uma unidade monetária equivalente a pelo menos $1.200 em valores atuais. O talento não era uma moeda, era um peso, e, portanto, seu valor obviamente dependia de o dinheiro envolvido ser de cobre, ouro ou prata. O uso em inglês da palavra talento para uma aptidão natural ou sobrenatural deriva desta parábola, mas, claro, o talentum grego é simplesmente uma soma de dinheiro. Era geralmente considerado igual a 6.000 denários. Se um talento valia 6.000 denários, então um trabalhador braçal levaria 20 anos para ganhar tanto. O talento que cada homem tem se ajusta melhor ao seu estado, e apenas o orgulho e a insanidade o levam a desejar e invejar as graças e talentos de outro. 5 talentos seriam demais para alguns homens. Um talento seria muito pouco. Mateus, capítulo 25, versículos 16 a 18. Aquele que recebeu 5 talentos foi imediatamente e negociou com eles, e ele obteve lucro e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que tinha 2 obteve lucro e ganhou mais 2. Mas aquele que recebeu 1 foi e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Foi e negociou implica a ação direta. O ponto é que o bom servo sentiu a responsabilidade por sua tarefa e foi trabalhar sem demora. Com o que o servo negociou a moeda? Não nos é dito como ele barganhou com suas habilidades. É possível que ele tenha emprestado o dinheiro com juros ou usado para comprar coisas e depois as revendido por um preço mais alto. O importante é que ele usou o que já tinha e, como resultado, ganhou mais. Com relação ao trabalho feito pelos 2 primeiros servos, temos muitas coisas a elogiar. Em primeiro lugar, eles completaram sua tarefa no prazo. Em segundo lugar, foram firmes em seus esforços para concluir a tarefa. O terceiro ponto é que eles tiveram sucesso em realizar seu trabalho. Em quarto lugar, estavam prontos para prestar contas ao seu Senhor. Mateus, capítulo 25, versículos 19 a 23, Bíblia amplificada. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. E aquele que havia recebido os 5 talentos veio e trouxe-lhe mais 5, dizendo: Senhor, você confiou a mim 5 talentos. Veja, obtive lucro e ganhei mais 5 talentos. Seu senhor disse a ele: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel e digno de confiança sobre pouco. Eu o colocarei à frente de muitas coisas.
Compartilhe da alegria do seu senhor. Da mesma forma, o que tinha 2 talentos se apresentou dizendo: Senhor, você confiou a mim 2 talentos. Veja, obtive lucro e ganhei mais 2 talentos. Seu senhor disse a ele: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel e digno de confiança sobre pouco. Eu o colocarei à frente de muitas coisas. Compartilhe da alegria do seu senhor. A longa espera teria levado os servos a acreditar que nunca teriam que prestar contas de sua administração. Ainda assim, eles certamente teriam. Lemos: Você foi fiel sobre poucas coisas. Eu o colocarei como governante sobre muitas coisas. A maioria das pessoas não percebe que a recompensa foi a mesma para ambos os servos, embora um tenha recebido 5 talentos e o outro tenha recebido 2 talentos. Cada um atuou da mesma maneira de acordo com os recursos que receberam. Lemos então: Muito bem, servo bom e fiel. Isso demonstra que o Senhor procurava bondade e fidelidade nas pessoas que trabalhavam para ele. Por causa de seu excelente caráter e compromisso inabalável, esses servos foram generosamente recompensados por seu árduo trabalho. O Senhor não se importava tanto com a soma exata de dinheiro quanto com os atributos específicos de caráter. Não é: Muito bem, tu, servo bom e brilhante, pois talvez o homem nunca tenha brilhado aos olhos daqueles que apreciam o brilho e o esplendor. Não é: Muito bem, tu, servo grande e ilustre, pois é possível que ele nunca tenha sido conhecido além de sua vila natal. Melhor ser fiel em uma reunião em um chalé, falando de Cristo crucificado a meia centena de aldeões, do que ser infiel em um grande prédio onde milhares se reúnem. Entre na alegria do seu Senhor. Isso tem o eco do céu. A ideia de que um lugar de alegria pertence ao Senhor desses servos e eles são convidados a se juntar ao Senhor nesse lugar. Há algo celestial sobre o destino que aguarda os 2 servos fiéis. Esta não é a porção do servo, mas a porção do Senhor compartilhada com seus servos fiéis. Não tanto que teremos nossa própria alegria, mas que entraremos na alegria do nosso Senhor. Sobre a recompensa dos 2 primeiros servos, podemos dizer o seguinte: Em primeiro lugar, seu senhor os elogiou por seu desempenho. Em segundo lugar, eles receberam uma promessa de bênção futura. Em terceiro lugar, receberam glória, também conhecida como a alegria do seu senhor. O terceiro servo presta contas. Mateus, capítulo 25, versículos 24 a 25. Aquele que recebeu um talento também se apresentou dizendo: Senhor, eu sabia que você é um homem duro e exigente, colhendo onde você não semeou e ajuntando onde você não espalhou semente. Então, tive medo de perder o talento e fui e escondi seu talento no chão. Veja, você tem o que é seu. O desempenho deles foi muito satisfatório como um todo. 8 talentos foram contribuídos e 15 talentos foram recebidos em troca. Mas no final, cada pessoa foi avaliada com base em seu nível de lealdade e esforço. Lembre-se, meu herói, que no dia do julgamento, sua conta deve ser pessoal. Deus não perguntará o que sua igreja fez. Ele perguntará o que você fez. O servo que simplesmente enterrou seu talento tentou se desculpar por causa do grande poder de seu senhor. Ele acreditava que seu senhor era, de alguma forma, onipotente, colhendo onde você não semeou e ajuntando onde você não espalhou semente. O terceiro servo acreditava que porque o Senhor era poderoso e, na opinião do servo, não precisava de sua ajuda, o Senhor ficaria encantado com o fato de ele não ter feito nada e que ele seria capaz de dizer: Veja, aí está o que é seu. Parecia que ele não tinha consciência de quanto havia desapontado seu senhor. Sobre a tarefa realizada pelo terceiro servo, podemos dizer o seguinte: o primeiro problema é que ele não pensou. Em segundo lugar, ele não trabalhou. O terceiro ponto é que ele nem sequer se preocupou em tentar. Ele inventou desculpas. Mateus, capítulo 25, versículos 26 a 30, Bíblia amplificada. Mas seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso,
Você sabia que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei semente? Então, você deveria ter colocado meu dinheiro com os banqueiros, e no meu retorno eu teria recebido meu dinheiro de volta com juros. Então, tirem o talento dele e deem ao que tem 10 talentos. Pois a todos que têm e valorizam suas bênçãos e dons de Deus e os usaram sabiamente, mais será dado, e ele será abundantemente suprido, de modo que terá em abundância. Mas daquele que não tem, porque ignorou ou desconsiderou suas bênçãos e dons de Deus, até o que ele tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas exteriores. Naquele lugar de sofrimento e tormento haverá choro de tristeza e dor, e ranger de dentes de angústia e raiva. O julgamento deste terceiro servo, aqui referido como servo mau e preguiçoso, foi severo. O domínio do Senhor nunca desculpou a ociosidade do servo e condenou ainda mais essa preguiça. Aqueles que não trabalham para o Senhor não oram e não evangelizam porque Deus é soberano, condenam a si mesmos. Eles demonstram que são como o servo mau na parábola através de seus atos ou da falta deles. Eles não conhecem o coração do seu Senhor. O Senhor do servo inútil lhe diz que a culpa estava em sua própria preguiça e maldade. E o medo que ele tinha da segurança do seu Senhor era apenas uma desculpa fútil e sem razão. A acusação feita contra este servo, que apenas enterrou seu talento, foi de que ele era mau e preguiçoso. Raramente consideramos a ociosidade como um pecado real que deve ser confessado diante do Senhor. Se a preguiça fosse um chamado ou um dom espiritual, este homem teria se destacado nisso. Com o que ele tinha, este homem poderia ter feito algo, mesmo que não tivesse dobrado o dinheiro. O dinheiro do Senhor teria rendido alguns juros. Se não pudermos negociar diretamente e pessoalmente em nome do nosso Senhor, se não tivermos habilidade nem tecnologia para administrar uma sociedade ou um empreendimento para ele, podemos pelo menos contribuir com o que outros estão fazendo e juntar nosso capital ao deles, para que, de alguma forma, nosso Senhor tenha o lucro a que tem direito. Embora o Antigo Testamento proíba os israelitas de cobrar juros uns dos outros, juros sobre dinheiro emprestado a gentios era permitido. Lemos uma frase que se tornou famosa: pois a todos que têm, mais será dado, mas daquele que não tem, até o que ele tem será tirado. Alguns possuem coisas, mas as seguram de tal maneira que é como se não tivessem nada. Esses verão o que possuíam ser retirado. Aqueles que guardam o que receberam como homens e mulheres fiéis, mais será dado. John Tramp, um comentarista inglês, observa: veja que você não receba nenhuma graça de Deus em vão, nem inveje aqueles que têm muito. Uma proporção é esperada. F.B. Meyer, um evangelista inglês, observa o seguinte: não precisamos esperar pelo grande futuro para obter essa multiplicação ou retirada de nossos talentos. Eles já estão crescendo ou diminuindo em nossas mãos. O terceiro servo mostrou que não era nem um pouco merecedor do título de verdadeiro servo de seu senhor. É apenas que ele e aqueles que exibem o mesmo coração foram expulsos da presença do Senhor para sempre. Há um forte senso de tormento no destino do servo infiel e preguiçoso, assim como havia um senso de céu no destino dos 2 servos honestos. O tema fundamental desta parábola é absolutamente claro quando visto no contexto mais amplo de Mateus, capítulo 25. Nosso nível de preparação para o retorno de Jesus é diretamente proporcional ao quão bem gerimos os recursos que ele nos confiou. Algumas pessoas têm a ideia errada de que estar preparado para a segunda vinda de Jesus é uma questão extraordinariamente etérea e abstrata. Não é. Trata-se simplesmente de cuidar dos negócios do Senhor. À luz desta parábola, devemos considerar o seguinte: o que realizamos com as informações que temos? Nosso tempo, nosso dinheiro, nossas habilidades, pecados de omissão, o que não fazemos, podem ser mais prejudiciais a longo prazo do que pecados de comissão, o que fazemos.
Há momentos em que os cristãos falam como se Deus visse a expansão, a produção e o retorno do investimento como algo pecaminoso. No entanto, essa visão preconcebida é desafiada por esta parábola. Nosso conhecimento, nossa expertise e nossa habilidade, além dos recursos que nos são disponibilizados no trabalho, devem ser usados para avançar o reino de Deus. Os dons que Deus dá aos indivíduos raramente são idênticos, nem sempre são iguais. Se você usar os dons que Deus lhe deu da melhor forma possível, você ouvirá dele que fez um bom trabalho. Os 2 servos bem-sucedidos são recompensados em quantias separadas. No entanto, ambos são elogiados da mesma maneira. A parábola implica que devemos usar qualquer habilidade que tenhamos recebido da melhor maneira possível para a glória de Deus. A parábola dos talentos destaca para eles a gravidade da obrigação e as graves repercussões de não compreender e agir de acordo com as instruções de Deus. Além disso, há uma mensagem para toda a humanidade. O dia do julgamento é um grande aviso para todos nós. A parábola dos talentos nos chama a encarar uma verdade inescapável. Cada um de nós recebeu dons, habilidades, oportunidades, e com eles, a responsabilidade de usá-los para algo maior do que nós mesmos. Não se trata de quantos talentos temos, nem de quão grandes ou pequenos são, mas de como os multiplicamos. O servo fiel não é aquele que esbanja grandiosidade aos olhos do mundo, mas aquele que silenciosa e diligentemente faz o melhor com o que lhe foi confiado. Os primeiros 2 servos entenderam o peso dessa responsabilidade e, por isso, sem demora, se lançaram ao trabalho. Eles não aguardaram tempos melhores ou oportunidades maiores. Usaram o que tinham, com o que dispunham. E, ao final, não foram louvados pelo montante que produziram, mas pela sua fidelidade. O terceiro servo, no entanto, escolheu o medo, a inércia. Enterrou o talento, recusando-se a sequer tentar. E no julgamento final, ele não foi condenado pela falta de resultado, mas pela falta de esforço. Essa história não é apenas uma parábola sobre o passado. Ela é um espelho para nossas próprias vidas. O que temos feito com as oportunidades que nos foram dadas? Como usamos nosso tempo, nossas habilidades, nosso conhecimento? O que temos deixado enterrado por medo de falhar, por comodismo ou falta de fé? A lição é clara. O Senhor não busca a perfeição, nem espera resultados grandiosos. Ele busca corações dispostos, comprometidos em usar o que lhes foi confiado para sua glória. No fim, não será a quantia que determinará nossa recompensa, mas a nossa fidelidade. Cada um de nós será chamado a prestar contas, e quando esse momento chegar, a pergunta que ecoará será simples: você fez o melhor com o que lhe foi dado? Há ainda tempo para refletir, para agir, para multiplicar. Que não sejamos contados entre os que enterram seus talentos, mas entre aqueles que com coragem e fé fazem florescer aquilo que Deus lhes confiou. Porque no final, a verdadeira recompensa não está no que conquistamos aqui, mas na voz do Mestre, nos chamando a participar de sua alegria eterna. Se hoje você sentiu a presença de Deus ao assistir ao vídeo e tem o desejo de ter um encontro significativo com Cristo, iniciando uma nova jornada em sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso por ter se afastado dos caminhos por algum motivo, ou mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo em sua vida, convido você a receber a Cristo. Deixe seu comentário abaixo dizendo: eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!